Fala galera, aqui é o Gustavo Caetano, vamos para mais um exercício de lógica de programação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, já deixa o seu joinha para ajudar aqui a divulgar esse conteúdo específico de programação para mais pessoas. Combinado? Então vamos lá, hoje nós vamos brincar mais uma vez com arrays lá no HackerRank. Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Hoje nós vamos resolver o exercício Sales by Maths. Então pausa o vídeo, vai lá no HackerRank, tenta fazer, depois você volta. Não pula esse passo não, viu? Deixa eu falar um negócio para você. Não, tenta fazer, não assiste o vídeo direto não, porque aqui a gente está num esquema de aprendizagem. Quanto mais você aprender, melhor para você. Beleza? Depois você volta. Show! Qual que é a pega aqui do exercício, galera? A pega é a seguinte. Nós temos um array de números, que no caso são cores, e precisamos saber quantos pares de meias nós temos da mesma cor. Então, por exemplo, o número 1 ele representa a cor 1, né, que pode ser qualquer cor. No caso aqui desse array, a gente tem 1, 2, 3. 3 números 1, portanto a gente tem só um par, porque eu preciso de 2 para poder ser um par, né? Pelo menos até ontem, na matemática, um par tem 2 elementos. E aí, eu tenho que depois, no final, mostrar a quantidade de pares que eu tenho dentro desse array. Então, tá bom. Pensando aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse array, falar assim, 1, quantos uns eu tenho? Aí peguei lá, tenho 1, 2, 3, eu tenho 3 uns. O 3 uns dividido por 2, né, se a gente for fazer aquele mod 2, vai dar resto, então, opa, eu não tenho uma como um par, não é número par. Se não é número par, então eu vou contar um só, eu não vou contar 2. Se fossem 4 números uns, eu contava 1. Eu vou armazenando isso. Então eu tenho um par de número 1 e um par de número 2. E aí no final eu mostro o número 2. Essa é a ideia. Então tá bom. Vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira. Eu coloquei aqui exatamente o mesmo exemplo. Né? A gente tem dois parâmetros. O primeiro é a quantidade de elementos do array. E o segundo são os elementos do array, né? O nosso array. No caso aqui, então, eu não vou me preocupar com esse parâmetro. Porque no caso vai ser a construção do tamanho do meu array. Que aí o teste vai se encarregar de colocar um valor diferente aqui. Isso é indiferente para a gente. Vamos se preocupar aqui mais é com o array mesmo. No fim das contas, eu vou precisar fazer um contador, de saber quantos pares. Então, eu vou declarar aqui uma variável chamada count. Vai começar em 0, né, porque eu não tenho nada ainda. E eu vou fazer uma estratégia diferente, que é o seguinte. Eu vou passar por todos os elementos desse array e vou pegar assim, ó, tem o número 1. Aí eu guardo o número 1. Guardei o número 1. O número 1 está aqui. Depois, eu pergunto, 2, quantos números... Tem número 2, aí eu seguro o número 2. Número 3, seguro o número 3. Primeiro eu descubro quantos são as cores, né? Quais são os números diferentes no meu array. Depois, eu vou contar quantas vezes esse número repete. E aí, se ele for um número par, se for só 2, significa que é um par. Se for 4, significa que são 2 pares e assim por diante. E aí eu retorno a quantidade de pares. Para isso, eu poderia colocar dentro de um outro array, mas nesse caso eu vou colocar dentro de um objeto. Só para a gente testar aqui outros mecanismos um pouquinho diferentes, né, que a gente tem usado pouco aqui. Eu vou chamar de obj, né, de object, né, de objeto. E também, ao invés de ser 0, assim como com o array vazio a gente cria aqui os colchetes, o objeto a gente vai criar chaves. Então eu abro e fecho chaves e show de bola. Então isso aqui está dizendo o seguinte, a variável obj é um objeto. E aí depois a gente vai colocar alguma coisa dentro desse objeto. Beleza. Bom, é um array, eu preciso iterar esse array, eu preciso passar por todos os elementos desse array. Para fazer isso, eu vou fazer um for
Só que olha só, galera, o JavaScript, e assim como outras linguagens de programação, você tem várias formas de fazer a mesma coisa. Ou coisas diferentes, mas um pouquinho só diferentes. São iguais, mas diferentes. Entendeu? Tem um tipo de for que é um for diferente, que chama for off. E aí, como é que a gente faz aqui a sintaxe, né? Como é que a gente escreve esse for? For normal, vou declarar uma variável aqui, let index, igual a gente sempre faz. Né? Eu vou colocar aqui o nome que eu quiser, eu vou chamar de index. Off. Então, eu vou fazer alguma coisa para cada elemento de onde? Do quê? Do AR, que é o nosso array aqui de cima. O que esse for aqui está falando? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou ter uma ação específica, que daí eu vou criar aqui, para cada elemento deste negócio aqui, ó, do ar, que no caso aqui é esse parâmetro, que é o nosso array. Você fala assim, pô, mas queria ir um pouco mais a fundo do for off, para entender como é que é a sintaxe dele e tal. Olha só, galera, vou mostrar para vocês aqui uma coisa importante, que é a seguinte. For off JavaScript. O Google vocês já conhecem, né? Google.com, que é o nosso amigo, querido, guru de todas as horas, nunca nos abandona. E é importante vocês sempre pesquisarem. Vamos lá, for off JavaScript. Porque o for off ele vai ser um pouquinho diferente dependendo das linguagens de programação que você estiver usando. É o primeiro, olha só, developermozilla.org. Isso daqui, esse site é o que a gente chama de documentação de programação, né? Ou seja, é como se fosse um manual. E ele explica pra gente o que são essas coisas. Então, for off, e aqui ele explica. Ó. O loop for off ele percorre objetos iterativos. Então pode ser array, map, set, objeto, né, que é o nosso caso. Na verdade, o nosso caso é um array, né? E assim por diante, chamando uma função personalizada com instruções a serem executadas para o valor de cada objeto distinto. Então eu vou executar uma função para cada um dos elementos. E o legal é que isso aqui está em português, olha só. Não tem nem a desculpa de falar assim, é inglês, eu não sei. Olha aqui, ó, tá em português, ó, bonitinho. PTBR, é português de Brasil ainda, não é nem de Portugal. Aí mostra aqui a sintaxe de como é que você constrói isso, né, que é exatamente igual ao que a gente acabou de fazer, agora só falta fazer o miolinho aqui. E aí explicação com exemplos e tudo mais. Isso não é só para o for off, não, tem tudo aqui. Tem documentação de JavaScript inteiro. Então tenha sempre essa prática de pesquisar para que faça mais sentido na sua cabeça e não só sair fazendo porque é assim. Não, tudo tem um porquê, uma razão de existir. Beleza? Então tá bom, vamos continuar a nossa bagaça aqui. Então para cada um dos elementos desse array eu vou fazer o quê? Eu vou executar uma parada. E aí olha só, eu preciso verificar os elementos aqui. Então eu vou pegar o meu obj, que é o meu object, que é esse objeto aqui de cima, que está vazio. E aí aqui eu vou pegar o meu index. Ou seja, aqui eu estou pegando o valor que o meu array está passando, né? Porque eu estou aqui nesse for off. Então vai ser um 1 aqui, por exemplo. Então isso daqui vai incrementar 1, porque como ele vai passar por todos os elementos, ele vai indo, ele vai ver, ó, se um já foi e vai aparecer outro, eu quero que ele incremente. Então que ele faça um acréscimo. Se não, ou seja, se ele ainda não apareceu, se o número ele ainda não apareceu, é um número inédito, então eu vou fazer um ou aqui, né, que são dois pipes nessa barra vertical, ou 1. Isso daqui, no fim das contas, ele está fazendo o quê? Se o número repetido, se o número que eu estou colocando aqui, que é o meu index, ele já apareceu, se ele já existe no meu objeto, eu incremento 1. Se ele ainda não apareceu, ou, né, se ele ainda não apareceu, ele vai para esse ou, e aí ele coloca 1. Porque aqui a gente está fazendo uma quantidade de vezes que ele está sendo repetido. Show de bola. Depois disso, eu vou ter as quantidades.
Então, o 1 tantas vezes, o 2 tantas vezes, o 3 tantas vezes, o 4 tantas vezes, os números tantas vezes eles foram executados. Só que aí agora eu preciso verificar se eles têm, se a quantidade é par, né? Então vamos fazer mais um for aqui, eu vou fazer mais um for off, parece for off, um for off. Vou chamar de index aqui de novo. E por que eu posso chamar de index? Porque dentro do for, isso daqui está dentro de um contexto, né? Então, essa variável index aqui declarada, ela está dentro do contexto do for, ele não está do lado de fora. Então, por isso que eu posso criar uma variável com o mesmo nome aqui de novo. Of ar, que é o nosso array, mesma coisa. Só que aí agora é o seguinte, eu vou pegar o obj index, né, para cada um desses elementos aqui. E aí eu vou atribuir para ele o quê? Ele mesmo. Estou colocando o T aqui toda hora. Obj index. Isso daqui, mod 2, né, que é a divisão por 2, estritamente igual a 0. O que isso aqui está significando, galera? Olha só. Se, é como se fosse um if aqui implícito, tá? Se o meu obj index, ou seja, se o valor aqui que tem dividido por 2, na verdade agora já não está mais olhando aqui, né? Ele está olhando para o objeto que já está preenchido, que a gente preencheu aqui em cima. Se o número dividido por 2, o resto for 0, significa que ele é par. E aí, se ele for par, eu atribuo para obj index. Então, eu vou substituir o valor que a gente criou aqui em cima. Show! Então, eu substituí lá. Só que, ao substituir, eu não quero saber o número... o número 1 tem duplicata, né? Tem par. O número 2 tem par. Não, eu quero saber a quantidade de pares. E aí é onde entra aqui o nosso count, né? O nosso contadorzinho. Então, eu chamo count... E eu vou incrementar esse count, o quê? O obj index. Olha lá. Então, toda vez que isso aqui acontecer, ou seja, que o número do objeto que a gente criou nesse for off aqui de cima for dividido por 2, significa que ele é par, que tem a quantidade par, e aí eu coloco um count aqui para ele. Apenas. É isso aqui. E no final, eu vou fazer um return count. Eu vou devolver o meu contador. Vamos ver se isso aqui funcionou. Olha lá. O esperado aqui era 2, a gente recebeu 2. O legal é o seguinte aqui, ó. O legal é sempre você fazer testes diferentes, né? Tipo, ir lá e colocar um valor novo. Aqui, o porquê que está dando 2? A gente tem um 1 aqui. A gente tem esse 1 aqui e esse 1 aqui. Ou seja, eu tenho 3. Se eu tenho 3, ele vai pegar só esses aqui, né? Porque eu só tenho um par. Aí ele vai identificar que ele tem um 2 aqui, um 2 aqui e um 2 aqui. Ou seja, são 3 aqui de novo. Mas aí eu só vou pegar 2, mais 1. Então, 1 mais 1, 2. Que é o valor aqui que apareceu aqui no nosso console log. Beleza. Se eu vier aqui, ó, e acrescentar mais um número 2, o que vai acontecer? Vou executar e agora o nosso valor é o 3. E aí por que é 3? Porque agora eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 número 2, eu tenho um par aqui e eu continuo tendo o par de uns aqui. Agora eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 pares. Então, essa é a pega do negócio. Vamos ver se vai passar aqui em todos os nossos testes. Copiei. Vamos colocar aqui no rank e submitar o nosso código. E tá lá. Passou em todos os testes. Conseguimos fazer, então, a contagem de pares de meia no nosso array. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.